voltamos. Estava com saudade de vocês. Galera, nem sei como começar, vim correndo aqui, até que vocês vejam se eu tô meio como é que tá meu cabelo e tal, não deu tempo de pentear. Antes que alguém fale, folgue em mim, ó, assim sou eu, saí do armário. Sim, saí do armário, eu apresentei essa parte, né? Deus não quis mais que eu tivesse e Deus me tirou, mas não tem problema. Sou careca, mas ainda sou o professor Marcito, de História do Aula D, né? Que tem tudo que é rede social, Facebook, Instagram, Twitter, tudo, Orkut, no Badu, estamos no Tinder também. Brincadeiras à parte, galera. Compartilhe nossas postagens, curta, convide todo mundo. Aliás, esse ano está cheio de novidades, tá? Então é o seguinte, galera, vamos dar continuidade aqui aos vídeos de História do Brasil, tá? No ano passado paramos ali no segundo reinado, tá? E esse ano a gente continua até 2018. Aliás, o Brasil tá bombando e a gente vai discutir tudo isso aí, aulas de história, geografia, sociologia e outras novidades que eu não vou dizer agora, mas assim, vocês não vão querer nem ver Netflix esse ano, que vai estar tudo bom. Galera, Brasil monárquico, tá? Nos despedimos dele como? Com a crise do segundo reinado, ok? Como é que a gente estuda a crise do segundo reinado? Presta atenção. Botei aqui no meio a palavra questão, porque sempre aparece em vestibular assim, ó, a questão militar, a questão religiosa, a questão republicana, a questão abolicionista e tal. Sempre envolvida em questões, sempre essas quatro. E elas não são cronológicas, tá? Eu vou abordar de uma forma, mas em casa vocês podem estudar de forma que quiser, porque elas são concomitantes. Vamos ver então o que vai acabar enfraquecendo e fazendo com que haja a queda da monarquia brasileira dando início à república. Bora lá! O primeiro agravante que vai enfraquecer o Dom Pedro II é a questão religiosa. Olha o que eu botei aqui, igreja versus maçonaria. Há uma bula papal em 1864, chamada Bula Sílabus, que vai proibir esse vínculo. É proibido membros de maçonaria dentro da igreja e vice-versa, proibido membros da igreja dentro da maçonaria. Só que, o que acontece? No Brasil, existe o regime de padroado régio. A Igreja Católica é subordinada ao governo, ao Estado. E o Dom Pedro II não autoriza isso aí. Ele diz, não tem isso aí, que maçonaria não pode estar na igreja. Porque ele era maçom. O pai dele era maçom, muitos políticos eram maçons. E o que vai acontecer? Alguns membros, tá, alguns padres da igreja vão acabar aceitando e acatando Roma e não o imperador. E ele vai mandar prender esses padres. E depois ele solta, fica arrependido, enfim. Mas a discussão, a briga sobre a prisão, a punição dos padres pelo governo, acaba afastando a igreja do rei. A igreja não vai pegar em armas, não vai ter padre com metralhador embaixo da batina. Mas basta a igreja católica não apoiar o rei para ele perder um grande ponto de apoio, certo? Uma vez, para vocês terem uma noção, uma vez perguntaram a Napoleão: Napoleão, tu acha que existe governo sem Deus? Ele falou: sem Deus sim, mas sem os padres não. Porque é importante a força política da igreja. Então isso aqui enfraquece o governo. Dando seguimento, a questão abolicionista. No dia 13 de maio de 1888, aliás, está de aniversário, é uma data redonda aqui, uma efeméride, a famosa Lei Áurea. A gente vai ter aulas que vão falar mais disso, aguardem. Mas vamos lá. Por que a questão abolicionista, por que a abolição da Lei Áurea acaba sendo também favorável à crise do Dom Pedro II? Porque a Lei Áurea, que acabava com a instituição da escravidão no Brasil, aliás, o último país a fazer isso, certo? Por várias questões conservadoras, ela não indenizou os donos de escravos. Neste momento, a maioria, né, dos políticos, a maioria dos empresários, dos latifundiários, dos economistas, do pessoal ligado à economia brasileira já não tinha mais trabalho escravo. Mas algumas pessoas ainda tinham, principalmente no Rio de Janeiro. Muitos políticos conservadores no Rio de Janeiro eram donos de escravos. E quando houve a Lei Áurea sem indenizá-los, eles se sentiram traídos por Dom Pedro. E também vão acabar deixando de apoiá-lo. Quer dizer, a abolição, por não indenizar os donos de escravo, enfraquece ainda mais, né, a base de apoio do Dom Pedro II, a questão abolicionista. Feito? Por que eu estou dizendo isso?
Porque há muito tempo a ideia de monarquia está cafona, careta dentro do Brasil. A república é a moda, a questão republicana, certo? A república, galera, a gente vai estudar muito esse ano. A república envolve governo onde o Estado é um bem público e não patrimonial de ninguém. Só que a questão republicana aqui ela tem outros dig envolvidos. Não é uma questão filosófica, política, romântica, viva o governo do povo, não. O movimento republicano dentro do Brasil, nessa época, está mais envolvido nessa palavra aqui, ó, federalismo, que vem de federação. Uma república envolve esse suporte conceitual chamado federalismo. Num federalismo, presta atenção aqui, no federalismo, as unidades federais, os estados, as províncias, elas têm mais autonomia política, econômica. E, por exemplo, o estado de São Paulo, principal articulador disso, certo? Ele vai iniciar esse movimento republicano, não por questões políticas do tipo, viva o povo, mas sim por questões de interesse econômico. São Paulo, produtor de café riquíssimo, ainda se via tolhido pelo governo central, pelos tributos dados, cobrados pelo Rio de Janeiro. São Paulo entendia o quê? Que produzia muito PIB para o Brasil, mas recolhia menos, porque o governo centralista monárquico não dialogava de forma correta com o verdadeiro rendimento que São Paulo deveria ter. E se a gente vivesse numa república federalista, o Estado de São Paulo, por exemplo, poderia fazer e cobrar os seus impostos tendo mais renda. Por isso levantou a bandeira da República. Vamos cuidar. Claro que vai ter uma galera politizada, vai ter uma camada média urbana intelectual que vai ter essa vontade jacobina de um governo mais popular, democrático, mas o que moveu a elite brasileira nesse momento, que tinha força, era uma questão federalista de tirar das mãos do governo central monárquico essa questão tributária, fechou? E para botar uma cereja no bolo na queda do Dom Pedro II, para a questão militar. O exército é muito importante, a gente vai ver muito isso. Ao longo do século XX, o exército é protagonista em principais momentos da história do Brasil. Galera, duas palavras, tá? Insatisfação. O exército no Brasil nunca foi bem remunerado, nunca foi bem tratado por diversas questões. O exército brasileiro, dentro dessa questão monárquica, ele sempre foi preterido à Marinha, à Guarda Nacional, que era outra força política criada no Império. E o Exército acumula insatisfações de diversas formas. E aqui entra um problema. Politização. O que vai acontecer? Depois da Guerra do Paraguai, onde o Brasil praticamente leva nas costas toda a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, o exército brasileiro percebe o quê? Que ele foi muito importante para o final da guerra, para a decisão da guerra. Só que o governo imperial não valorizava o exército. E o exército brasileiro, certo? O general Barroso, Osório, Duque de Caxias, o exército brasileiro lutou ao lado de argentinos e uruguaios. Argentinos, republicanos. Uruguaios, republicanos, que ganhavam bem, que tinham valorização. E ele, o exército brasileiro, que foi o responsável por acabar com o Paraguai, na visão deles, não tinha valor. Por quê? Porque a partir desse momento o exército atribuiu o seu descaso ao regime monárquico. E outra coisa, muitos soldados eram escravos que meio que na marra foram lutar na Guerra do Paraguai e foram valentes, bravos. A partir desse momento o exército se torna republicano e abolicionista, quebrando os pratos com o governo, que vai acumular na deposição do Dom Pedro II, um exército que se entende como uma instituição muito forte e decisiva para o Brasil, com vislumbre, com uma ideia de uma política melhor, onde o exército seria o condutor e que era travado pelo Dom Pedro II, pelo regime cafona, segundo eles, da monarquia. Então o exército vai ser o motor dessa queda do Império Brasileiro, que foi um golpe republicano, que acontece quando? Acontece no dia 15 de novembro de 1889. A nossa proclamação da República, ela entra através de um golpe, uma parada militar, liderada por Deodoro da Fonseca, que, aliás, foi movido por outros militares, porque o próprio Deodoro não era, só no Brasil, Deodoro não era republicano, ele era mais monarquista, ele achava que o Brasil não estava pronto para isso. Mas, envolvido por essas questões militares, o Deodoro da Fonseca acaba, então, sendo, digamos assim, esse elemento de golpe, de transição da monarquia para a República Brasileira. E uma fofoca para vocês.
A nossa república surge de um golpe de Estado, em 1839, liderada por um cara que não concordava com a república, certo? E uma outra coisa, antes de acabar tudo. Ficou estabelecido que haveria um plebiscito no Brasil para que o povo escolhesse, né, se queria monarquia ou república. E foi cumprido. Em 1993. 104 anos depois. Demorou um pouco, né? O Brasil é meio burocrático, mas vai. O Brasil tem essas coisas, a gente vai ver, né? Até brinco, se o filme O Chamado tivesse uma versão brasileira, a Samara te ligaria e tu ouviria aquela voz. 7 dias úteis. Galera, até o próximo vídeo. Tô louco de saudade, tô louco pra falar um monte de coisa pra vocês. Fiquem ligados no HD, curtam, compartilhem, façam tudo com a gente, porque isso aqui é de graça, isso aqui é social, isso aqui é revolucionário. Beijo do Marcito, Diguidim e até a próxima aula.